Muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo e hoje o que eu gostaria de falar é sobre os chamados influencers ou criadores de conteúdos digitais. Ou melhor, o que é que isso, enfim, significa, o que é que vai significar para o futuro. Isto é uma coisa que tem surgido cada vez mais. Agora, vocês veem jovens a autodenominarem-se como influencers, como criadores de conteúdos digitais, basta que tenham alguns números reais ou fictícios nas redes sociais e já são influencers e criadores de conteúdo. Porque é que isto é importante ser falado e quais é que são os grandes riscos? Bom, tem logo a ver pela natureza disto que é uma profissão. Se é realmente uma profissão, bom, temos que ver. Por exemplo, o que é que se considera como uma profissão? Bom, um ato que é organizado e que tem repercussões legais, económicas, sociais, às vezes organizativas, e portanto há várias formas de entender profissões. A maior parte daquilo que é considerado profissão aqui em Portugal e que declara aquilo que são os seus trabalhos, os seus rendimentos, a sua prestação de serviços, está abrangido dentro do Código ou da Classificação de Atividades Económicas. Se vocês forem à procura de criadores de conteúdos digitais, não vão encontrar nenhum CAI. Se forem à procura de influencers, não vão encontrar nenhum CAI. Geralmente essas pessoas, aquelas que declaram aquilo que recebem, têm que utilizar outros CAIs, abrem outras atividades que nada têm a ver ou que não são exatamente criadores de conteúdos digitais. Agora vocês perguntam, então mas porquê que uma pessoa teria que declarar ou abrir atividade? Muito simples. Porque esses influencers recebem não só em troca de serviços, mas também algumas quantias de dinheiro. E de acordo com a lei, tudo aquilo que é recebido tem que ser declarado. Eles têm que passar recibos. E, portanto, têm que ter atividade aberta. E isso quer dizer que têm que estar dentro de uma profissão que não é criação de conteúdos, nem de influencers. Tem outros nomes. De tal ponto que aquilo é complexo que eu até, numa pesquisa rápida, encontrei páginas de como ensinar criadores de conteúdos digitais e influencers a preencher uma coisa como é o IRS. Portanto, em termos de profissão económica, não existe também nenhuma entidade oficial que regule o exercício dessa profissão. Seja pública, seja privada, como uma ordem, como um sindicato, como uma associação, como os ministérios, nada. O que é que isso implica? Implica que não existe uma uniformização em termos daquilo que é a estrutura da profissão, não existe nenhuma deontologia, ou seja, regras a seguir, é, no fundo, o faroeste. O que significa que aquelas pessoas podem fazer aquilo que entenderem e dizerem que aquilo é uma profissão. E esses são os riscos. E porquê que é o risco? Bom, porque se eu não tenho ninguém que me regule, significa que eu tenho que me regular a mim mesmo.
E aí é que entra a moral. Só que, se eu quero ser moralista ou quero ter uma postura moral, isso pode depois chocar com algumas oportunidades ou com algumas hipóteses de faturar dinheiro e não tão pouco assim. E depois onde é que vem a moral? Pois é, mas já lá vamos. Portanto, essas pessoas que agora reivindicam e querem ser levadas a sério como profissionais, sendo que essas profissões são de todo complexas para serem avaliadas. E então, e onde é que vocês encontram tipicamente esses criadores de conteúdos digitais? Bom, o primeiro sítio, digamos, são as plataformas de redes. No Facebook já não tanto, mas estamos a falar, nomeadamente, em Instagram, TikTok, Twitter, ou agora também chamado X, são as principais. E aí eles apresentam os seus conteúdos, geralmente de uma grande dinâmica, muita agitação, muita cor, muita coisa, ali sempre com os seus micros e as suas câmaras, a falarem sobre coisas que às vezes até nem sequer percebem e que nem sequer dominam. No entanto, como se dirigem a uma determinada faixa etária e de juventude, aquilo é tido como sendo uma grande sapiência. E então, se vocês forem do género de criadores de conteúdo que ostentem, ou seja, apresentem uma vida com muitos recursos materiais, então aquilo é visto como sendo eles estão no topo, eles são os melhores, isto é um modelo a seguir. Só que aquilo que as pessoas não se apercebem é de onde é que vêm então esses bens. Bom, muitos deles não lhes pertencem. São alugados ou aquilo é um esquema no sentido em que aproveitam para tirar fotos quando os verdadeiros donos desses materiais não estão presentes. Portanto, simulam aquilo que é uma vida dessas. E depois, se de facto têm algum dinheiro, bom, ou posses, parte dessas posses não estarão em nome deles para evitar questões legais e fiscais e financeiras, e também o dinheiro vem de fontes questionáveis. Mas então como é que estas pessoas vivem? Como é que elas fazem rendimentos? Bom, através de parcerias com marcas ou com criação, às vezes, de esquemas. Já não é a primeira vez que muitos influencers abrem o seu próprio negócio, têm os seus próprios produtos, em que eles hipervalorizam de uma forma brutal, com preços exorbitantes, as pessoas pagam porque é aquela pessoa que está associada ao produto e o produto ou nunca chega, ou vem a más condições, ou há sempre problemas, mas no entanto a pessoa já investiu 10, 20, 30, 40, 80, 100, 120. Se acham que eu estou a exagerar, basta fazerem uma pesquisa disto na net e se calhar encontrarão reportagens de determinadas pessoas, influencers que promoviam cursos aos quais eles não estão de todo habilitados para o fazer, mas que com o nome associado as pessoas acham que aquilo é mais credível do que um profissional à séria, que pediam valores exorbitantes por coisas que muitas delas alegadamente eram copy-paste da internet. Portanto, existe este tipo de situações a decorrer. Não é? Depois, são os produtos, esquemas e muitas das vezes parcerias com locais em que podem contribuir para determinados aspectos prejudiciais de saúde, como por exemplo marcas de produtos
que podem promover comportamentos abusivos ou até aditivos. Neste caso, jogo patológico, como casinos. E aqui vai tudo a ré. Sejam casinos oficiais, casas de apostas oficiais ou ilegais, estas pessoas promovem esse tipo de serviços. Aqueles que o fazem dentro de casinos e de casas legais são obrigados a dizer que as pessoas devem jogar com moderação. Mas porquê é que eles fazem? Não é só por uma questão de consciência, é porque a lei os obriga a tal. É a mesma história de que há uns anos para cá a lei obriga a que nos maços de tabaco esteja lá a informação de que fumar é prejudicial à saúde. Antes disso não havia. Podem perguntar às pessoas mais velhas. E que hoje em dia já não há grandes maços, pelo menos a nicotina, os cigarros tradicionais já são quase todos substituídos pelos vapes. Mas a indústria tabaqueira teve que colocar lá aquelas indicações por um ponto de vista legal. É a mesma história que quando vocês ouvem a publicitação de determinados fármacos, eles devem dizer ou devem constar aquilo que são riscos e que devem ser prescritos por um profissional, mas isso é porque a lei obriga. Por isso é que às vezes essas informações são dadas tão rapidamente que as pessoas nem sequer ouvem. Ou seja, a lei obriga a dizer que este tipo de consumos é prejudicial, só que tenta-se enfiar ali o mínimo possível para aliciar as pessoas ao consumo. E as pessoas vão consumir. Quer seja naquilo que são coisas oficiais ou não oficiais. E há muito a estragar a vida. Recentemente havia a disputa relativa ao gaming disorder, portanto os videojogos e da adição dos videojogos, que existe, é real, é diagnosticada e existem casos. Curiosamente, o jogo patológico, ou seja, o jogo online de casas de apostas, casinos, tudo aquilo que são jogos de sorte, de azar, no mais recente relatório do ICAD, portanto do Instituto de Adições, aquilo que tem demonstrado uma maior percentagem de risco e de consumos é no jogo patológico. Inclusivamente o álcool e outras substâncias até não têm valores tão elevados como o jogo patológico. Portanto, temos aqui um problema, um real problema. Mas estes influencers, muitos deles têm essas parcerias e no seu discurso e de apelo estimulam as pessoas a jogar e alguns deles de uma maneira irresponsável como uma forma de fazer dinheiro, que é coisa que nós sabemos, isso não é real. Pronto. Portanto, Instagram. Os mais aventureiros fazem vídeos ou fazem transmissões em direto e aí vocês podem encontrar essas pessoas em plataformas como o YouTube, a Twitch ou a Kick. A Twitch e a Kick são plataformas de streaming, ou seja, de vídeos, de transmissões em direto de pessoas que estão a utilizar telemóveis, webcams ou que seja, não é? Que se ligam à plataforma e transmitem o que estão a fazer em tempo real. Portanto, vocês podem não só ver o que é que essas pessoas estão a fazer, como também interagir com elas via chat, troca de mensagens. A maior parte destes serviços, ou para aderirem a plataformas como a Twitch ou a Kick, basta criarem um perfil. Esse perfil, antes que perguntem, não tem qualquer verificação de idade, ou seja, até um pré-adolescente pode criar um perfil na Twitch que ninguém vai verificar. A Twitch
pertence à Amazon, não faz verificação de idades, portanto, não sabemos bem quem é que está do outro lado. É um risco. E é um risco para aquilo que é transmitido, mas também para quem vê. Porque quem é que me garante a mim que crianças não estão a ver? Ai, mas Pedro, na Twitch, se eu disser que isto é um conteúdo para adultos, a transmissão não dá para ver. Claro que dá para ver. Basta que eu clique a dizer que eu compreendo que é uma transmissão de adultos. E eu começo a ver. Não me venham dizer disso, porque eu até percebo. Portanto, não há ali uma forma de controle. Que conteúdos é que então são passados, por exemplo, na Twitch? Bom, conteúdos de live ou just chatting, apenas de conversas. E aí, os tão aclamados influencers ou criadores de conteúdo simplesmente ficam a falar com as pessoas. E agora vocês dizem que temas aliciantes ou que conversas aliciantes é que eles têm? Um pouco de tudo. Onde muitos deles assumem-se como os maiores especialistas de tudo e mais alguma coisa. Têm informação para isso? Não, não têm. Têm experiência para isso? Não, muitos são putos. E, portanto, dizem parvoíces. O problema é que se eu for alguém reconhecido, quem está a ver no chat vai dar relevância àquilo que eu estou a dizer e, portanto, vai modelar este comportamento. Porque é assim que as coisas funcionam. Por isso, é que seria importante que as pessoas que fazem transmissões tivessem noção, responsabilidade da forma como estão, do que dizem, do que fazem, mas isso seria pedir-lhes a eles que agissem de uma maneira moral. Mas depois o moral não dá guita, não dá dinheiro. E eles não são obrigados a ter uma postura profissional porque, voltamos outra vez ao início, influencing e outras coisas como criadores de conteúdos não são profissões que estejam reguladas. Logo, cada um faz aquilo que entende. Há uns tempos atrás, eu acho que foi o Pingo Doce, se não me engano, ou o Jumbo, ou o Auchan, aliás, que agora chama-se Auchan, que realizou uma publicidade em que basicamente não só atacava influencers ou gozava com eles, com um anúncio em que se expunha que eles eram especialistas, dominavam os temas, que eram PTs, psicólogos, tal, e os influencers ficaram fous, ficaram furiosos e eles têm inveja. É sempre este argumento. Portanto, quando eles são colocados em causa, quando esses miúdos não são levados a sério, eles dizem é inveja. Quando, na verdade, não é uma questão de inveja, é uma questão de prevenção. Porque muitas das coisas que eles dizem são asneiras e são coisas prejudiciais. Mas vá-se lá convencer esses jovens. Portanto, temos coisas de just chatting. E que mais é que se pode ver na Twitch? Bom, aquilo que, na minha ótica, pelo menos por boas comunidades e pessoas bem feitas, é aquilo que faz menos dano, gaming. Sim, há determinados criadores que nós podemos seguir e que falam sobre jogos e até experimentam jogos e até propõem às suas comunidades para participar em jogos. Eu próprio sigo alguns, vejo alguns, e a minha percepção é que pelo menos as pessoas que eu sigo são pessoas que, sim, aparecem a jogar, mas não são aditas, não têm um jogo abusivo, nem incentivam a tal,
E são pessoas que até têm uma vida em que socializam, estão cá para fora. Portanto, até muitos dos conteúdos de gaming, que foi como a Twitch originalmente apareceu, até são menos danosos. Mas enfim. Que outros conteúdos então é que se pode ver na Twitch? Slots. E o que é slots? Perguntam vocês. Criadores de conteúdo em que basicamente aparecem a jogar casino nas suas transmissões. Em que as pessoas veem eles a apostarem em roletas, blackjacks e todos esses jogos. Ao mesmo tempo que incentivam também todos os outros a fazerem, ou então entrarem em parcerias em que eles dão não sei quantos free spins desde que a pessoa invista dinheiro. Mais uma vez, algumas dessas casas são reguladas de acordo com a legislação portuguesa, outras nem tanto. Se tiverem na dúvida, vão à net e vejam quais é que são e quais é que não são. Posso-vos dar uma dica de uma que é, até porque temos o grande caso Spinum Viva, a Sol Verde é, de facto, uma entidade regulada aqui em Portugal. E o que é que muitas pessoas acreditam? Ou aqueles que acreditam, bom, que muitas das vezes eles estão a investir dinheiro real, coisa que não é dinheiro real, não é dinheiro deles, é algo emprestado pelo casino, de modo a que eles demonstrem aquilo e aliciem pessoas a jogar. Portanto, dá ali a sensação que eles ganham este mundo e do outro. E isto é que é prejudicial. Portanto, basicamente é aliciamento ao jogo. Ao qual eles vão dizer, mas nós não obrigamos ninguém a jogar, só joga quem quer. E mais, quem se mete nisto e é dito é porque ele é fraco. Nós não temos nada a ver com isto. Realmente, esse é o argumento que todos utilizam. Nós não somos responsáveis. A culpa é toda do outro lado. Depois, que mais conteúdos é que vocês podem ver? Bom, se vocês tiverem muita sorte ou muito azar, podem ver conteúdos a roçar algumas questões sexuais até. Embora a plataforma não permita a publicação de nudez, de vez em quando há coisas que escapam. Já se viu pessoas embriagadas ao vivo, pessoas em festas dentro de jacuzzis, pessoas a apanharem bebedeiras ou a simular atos sexuais ao vivo e a cores. Há pessoas até que vão para chats ter conversas que roçam alguma sugestão sexual e às vezes com elementos de outro lado que nem a maioridade ainda estão a atingir. E isto é grave. Porquê? Porque são conteúdos que muitas pessoas assistem e quando vocês acham, mas isto, se calhar ele está a exagerar. Não. Muitos dos vídeos têm milhares de visualizações, muitas das lives têm centenas de visualizações e dependendo de quem está a dar este conteúdo, então aqui temos que ver a demografia. Por exemplo, os youtubers mais famosos, ou pelo menos com maiores números e visibilidades aqui em Portugal, são aqueles que têm uma audiência demográfica mais jovem. Portanto, quando eles fazem porcaria, e quando eu digo porcaria é aquilo que nós adultos consideraríamos como porcaria, as crianças mais novas estão a observar aquilo. E na maior parte das vezes eles acham piada e são esses modelos que eles seguem. Daí a importância que nós damos e que chamamos a atenção para os pais poderem regular e controlar esse tipo de conteúdos,
dos filhos e ensinar-lhes o significado das coisas, significado adequado para que eles próprios possam decidir a melhor forma de visualizar esses tipos de conteúdos ou não visualizar. E porquê que os influencers e criadores de conteúdo são prejudiciais? Bom, porque se nós reconhecermos que isto é algo para ficar e que existe então um futuro, pode ser danoso e perigoso vermos um conjunto de jovens que estão a fazer algo que não é regulado, não têm um código de conduta, não têm uma entidade a responsabilizar, digamos, o seu comportamento, a sua atuação profissional. São jovens que não têm informações específicas. Aliás, a maior parte nem sequer tem formação superior e, portanto, não há controle. E isto é que é um risco. E hoje em dia qualquer um pode, desde que tenha uma câmara, um PC que jogue ou que faça palhaçadas ou que exponha determinados tipos de conteúdo, quer para a Twitch, para a Kik, que ainda tem menos restrições que a Twitch, ou até mesmo para o YouTube, apesar de neste momento o YouTube ter um pouco mais de restrições, mas qualquer um pode ter visibilidade. E isto representa um risco. Se as pessoas não tiverem um código de conduta moral para se responsabilizarem por aquilo que expõem, por aquilo que fazem online, ou se não estiverem dentro de uma profissão regulada que tenha normas de gestão para que as pessoas façam determinados comportamentos e não outros, então temos aqui um espaço de imensa liberdade e isto pode ser muito prejudicial. Por isso é que é preciso ter cuidado com os influencers e com os criadores de conteúdos digitais. E agora que na net é muito fácil haver os comentários com ataques e tudo mais, agora sim a internet está cada vez mais perigosa do que nunca. Isto já foi mesmo tanto ou quanto prolongado, portanto fica-me por aqui. Até uma próxima, fiquem bem e continuem saudáveis.